Olá, pessoas. Vocês estão aqui comigo ao vivo. Vamos para a nossa aula de número 3. Na aula anterior, eu estava resolvendo as questões sobre os termos da oração e a aula ficou um pouco longa. E aí, para que a gente não tenha aqui uma estrutura muito extensa, eu dividi a aula, certo? Então, vamos lá. Resolvemos sem enrolação. Vocês estão assistindo às aulas, resolvendo as provas? Como é que vocês estão? Se vocês estão ao vivo aqui comigo, vocês conseguem falar comigo e tirar alguma dúvida. Então, por isso é muito importante que vocês participem. Nós temos ainda mais 2 aulas ao vivo. Na próxima semana, a gente tem a 4ª aula e a outra que eu falei que eu vou ministrar para vocês. Então, o material sempre com antecedência. Então, quando for segunda-feira que vem, vocês vão vir aqui e vão procurar o material para a aula de terça, sempre com antecedência, ok? Na aula passada, eu resolvi até a questão de número 8. Até aqui, eu resolvi para vocês, né? Até deixei marcado aqui para não... Então, 8, letra B. Vamos continuar em relação aos termos da oração, para ver o que a gente encontra aqui. Questão, ó, inclusive essa questão estava até em uma prova também Detran AM 2022. O texto está aqui, vamos fazer análise sintática. Considerando a transitividade dos verbos. Houve uma aula que eu deixei disponibilizada aqui para vocês, que é uma aula que fala sobre regência. É muito importante que a gente saiba fazer as perguntas certas. A regência verbal. Então, quando falar de transitividade, você precisa saber se o verbo é transitivo direto. Então, o verbo pode ser, na análise sintática, ele pode ser VTD, que é aquele que pede um complemento sem o auxílio de preposição. Pode ser VTI, que é aquele que pede um complemento com o auxílio de preposição. Pode ser VTDI, que aí nós temos os dois, o verbo pede um objeto direto e um objeto indireto. Nós temos o verbo intransitivo, que sozinho ele tem sentido, então não vem nada, não há complemento. Pode ser que depois dele vocês encontrem nada, ou o verbo intransitivo pode aparecer com adjunto adverbial, ou o verbo intransitivo pode aparecer com predicativo. Então, o que há depois de verbo intransitivo? Ou pode ser nada, por exemplo, ele chegou, ou pode ser um lugar, ele chegou a casa, ou pode ser ele chegou triste e estava triste. Então, o que você encontra depois de verbo intransitivo? Nada, ou um adjunto adverbial, ou um predicativo. E o verbo, ele também pode ser um verbo de ligação, que é aquele que indica estado, característica, indica uma transformação para o sujeito. Como eu expliquei na aula passada, o verbo de ligação ele é chamado de conectivo, né? Porque nós temos a relação de a única função dele é ligar o verbo ao seu predicativo. Vamos avaliar aqui. Considerando a transitividade dos verbos presentes, é correto afirmar que todos os termos abaixo exercem a função de complemento. Quando uma prova falar complemento verbal, entenda uma coisa: só pode ser objeto direto ou objeto indireto. Adjunto adverbial não é complemento verbal, é circunstância para o verbo, ok? Fechado, professor. Então, vamos lá. Eu vou classificar a sintaxe aqui. Nada, nada acontece. O que não acontece? Nada. Esse verbo é intransitivo. Então, isso aqui vai ser o que dele? Sujeito. Professor, mas isso não é um pronome? Sim, esse pronome ele é um pronome indefinido e na função sintática ele está no lugar do núcleo do sujeito. Está no lugar do sujeito, do substantivo. Então, isso aqui é um pronome substantivo. Nada acontece. É como se fosse a festa acontece. Porque nada, nada é um pronome indefinido. Esse pronome indefinido está no lugar do sujeito. Então, pronto. Esse termo, eles perguntaram o seguinte: exceto qual não é? Nada. Letra A. Sem medo de ser feliz. 9, letra A. Por que é 9 a letra A? Porque eles afirmaram que todos exercem a função de complemento, exceto, eu já sei que é a letra A, por quê? Porque nada exerce a função aqui, sabe de quê? Sujeito. Então, portanto, nós temos já a nossa resposta. Agora, vamos conferir abelhas. Não há abelhas. Quando vocês encontram o verbo haver,
verbo haver no sentido de existir, tá? Sempre que vocês encontrarem o verbo haver empregado no sentido de existir, então esse verbo haver empregado no sentido de existir, este verbo vai ser sempre um verbo transitivo direto. E por ele ser um verbo transitivo direto, que você pensar que seja sujeito, nós temos como objeto direto, porque nós temos o verbo haver no sentido de existir, ele indica oração sem sujeito. Então, nós temos só o predicado aqui. Sempre que a gente encontrar o verbo haver no sentido de existir, nós temos oração sem sujeito. Olha, professor, eu gostaria de estudar mais sobre isso. Vocês vão assistir a aula de concordância verbal. Na aula de concordância verbal eu falei sobre isso, certo? Agora vamos lá. Vejam, a próxima palavra, então, abelhas é objeto direto. Então, aqui, complemento verbal, objeto direto. A mão. Leva a mão. Quem leva, leva algo. A alguém. Leva o quê? A mão. A mão, então, aqui é objeto direto do verbo levar. Então, até agora, objeto direto. Um favo de mel. Então, nós temos aqui, arranca um favo de mel. Arranca o quê? Quem arranca, arranca algo. Arranca um favo de mel. Então, nós temos, mais uma vez, objeto direto. Então, todos os elementos eram objetos diretos, exceto a letra A. E aí? Acertaram? Acertariam? Entenderam a questão? Portanto, questão 9, letra A. Deixa eu ver aqui, ó, 9. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Só 7 é que eu gosto de colocar a resposta aqui. 7. Letra B de bola, para vocês conferirem depois. Só para saber se eu coloquei direitinho aqui. 6, letra A. 5, letra C. Isso aqui só conferindo da aula passada. 4B. Quem não assistiu, interessante assistir, tudo bem? Então, das demais eu coloquei aqui para vocês. Vamos continuar, nós temos 16 questões pela frente. Estamos na questão de número 9. Vamos para a questão 10. Para a nossa aula não ficar muito longa, isso aqui ser apenas uma informação para vocês tirarem dúvidas. Questão 10. Também uma questão, olha, de 2022, IBFC. Vamos lá observar os termos da oração. Nesta estrutura, leia o trecho a seguir. Devemos estar atentos para o contexto. Ó, devemos estar atentos, isso aqui é uma locução, né? Devemos estar atentos para o contexto. Então, vamos analisar o que eles perguntam aqui em cada estrutura. Devemos estar atentos. Então, aqui é o verbo auxiliar e aqui é o verbo principal. E atentos é o predicativo do sujeito, porque é um adjetivo. Nós devemos estar atentos. É a mesma coisa de nós estamos atentos. Então, nós temos aqui um adjetivo na função de predicativo do sujeito. Ok. Se isso aqui é um adjetivo, olha que facilidade analisar. Se todo termo preposicionado, então vou colocar aqui termo preposicionado. Então, sempre que vocês encontrarem um termo preposicionado, que começar por preposição, e completar aqui um adjetivo, vocês não precisa nem ter dúvida que esse termo aqui vai ser chamado de complemento nominal. Então, quando eu falo quem está atento a ou para. Essa estrutura, atento para o contexto, então isso aqui é complemento nominal, porque isso aqui é um adjetivo. Então, todo termo que completar o adjetivo, todo termo preposicionado que completar adjetivo, qual vai ser a função sintática? Sempre complemento nominal. Então, nós já temos aqui várias informações, ó. Devemos estar atentos, quem? Nós. Está escrito aqui? Não, mas o sujeito está oculto. Então, já sei que o sujeito aqui é um sujeito elíptico, que eu sei pela desinência do verbo. Devemos estar, é uma locução verbal, atentos é o predicativo sujeito, para o contexto é o complemento nominal. Esse que aqui, o contexto, no qual o artigo de opinião. Então, esse que retoma a palavra contexto. Então, nós temos aqui um pronome relativo, porque eu posso substituir por o qual e flexões, que no caso em mais ou daria no qual.
Então, no qual seria o contexto no qual o artigo de opinião foi produzido. Então, o artigo de opinião foi produzido no contexto. Quem é produzido aqui indica o lugar em que foi produzido. Esse que, sendo pronome relativo, nós temos uma oração subordinada adjetiva. Tá sem vírgulas? Tá. Então, quando é adjetiva, quando a gente encontra uma oração subordinada adjetiva, se você observar que está sem vírgula, ela é chamada de restritiva. Quando houver vírgula, ela é chamada de explicativa, certo? Vamos à estrutura agora. Devemos estar atentos? É uma estrutura de imperativo? Não, né? Porque quando eu falo devemos, está no presente do indicativo. Para ser imperativo, deveria ser devamos. Então, aqui não é imperativo. Então, esse item 1 aqui, eu não estou dando ordem. E eles ainda afirmam assim: pois impõe para nós, não está impondo nada, apenas dando uma indicação. Devemos estar. Então, isso aqui é uma orientação para nós que precisamos estar atentos. Isso é verdade, essa afirmação depois, mas não é uma estrutura de imperativo, porque para imperativo deveria ser devamos, né? Que nós devamos. Então, se o item 1 está errado, olha que interessante, pode eliminar a letra A, pode eliminar a letra B, porque contempla um item no de número 1. Sempre, se vocês precisarem fazer questões, assim tem de observar. Quando você elimina um, você já tem de tirar lá da sequência. Vamos para a segunda. Devemos estar atentos. É uma estrutura formada com sujeito oculto. O que é um sujeito oculto? É aquele elíptico que está facilmente subentendido pela desinência mos. Então, essa aqui está verdadeira. Ótimo. Tá aqui bem fácil. Então, ó, certo, certo, certo. Então, todos contemplam o item 2. Vamos para o item 3. Para o contexto, é objeto indireto? Errado. Por que está errado? Porque nós vimos que para ser objeto indireto tem que ser complemento de verbo transitivo indireto. Quem pediu essa preposição não foi atento? Quem está atento a ou para. E esse termo é um adjetivo. Então, nós temos aqui um complemento nominal. Então, é complemento nominal. Portanto, a próxima estrutura está correta. Então, correto aqui nós temos o item 2 e o item 4. Qual a resposta que nós temos? Letra C de casa. Então, portanto, questão 10, letra C. E aí? Esta foi uma questão complicadinha, não foi? Dava para ir pelas demais, se você ficasse na dúvida. Galera, é o seguinte, só prestar atenção na afirmação feita. Observar os elementos sintáticos. E a banca gosta muito de análise sintática, por isso os alunos pediram, alguns deixaram mensagem aqui, professor, estou errando muito a análise sintática. E eu resolvi fazer essas 2 aulas, resolvendo questões bem atuais da banca, para revisar aqui com vocês, certo? Questão de número 11. Essa aqui é bem tranquila. Vamos ver o que nós temos aqui. Saber interpretar um texto a partir do contexto de produção em que esse ele é um pronome pessoal, e esse pessoal do caso reto, né? Acredito que eu já tenha até feito essa estrutura aqui com vocês, porque a banca, deixa eu me voltar aqui, ó, os pronomes pessoais. Eu, tu, ele. Então, olha aqui, ele, pronome pessoal, caso reto. Então, nós já temos essa estrutura aqui, porque eu já havia explicado isso. Então, nós já visualizamos, a gente já encontra aqui as questões se repetindo. E aí, o que ele está fazendo aqui? Em que ele está inserido no contexto de produção. Então, esse ele não é o sujeito de estar inserido. Então, aqui nesse exemplo, ele é um pronome pessoal do caso reto e exerce a função de sujeito. Vamos lá? Ele é considerado na morfologia um pronome pessoal do caso reto. Então, vamos analisar. Pronome pessoal oblíquo, falso. Pronome pessoal do caso reto, certo. Pronome possessivo, falso. Pronome oblíquo, falso. Pronome pessoal do caso reto, certo. Então, até agora, nós temos essas 2 possibilidades aqui na 11, não é isso? Podemos ter a B ou podemos ter a letra E, porque os 2 têm a mesma informação. Na sintaxe, ele se refere ao... Então, nós vimos ali que ele exerce a função de sujeito da oração. Falou que é sujeito, coesão parcial. Não, é coesão referencial,
que é a coesão que faz referência. O que é referência? É anafórica, aquilo que já foi dito. Então, nesse caso, se você observar, saber interpretar um texto a partir do contexto em que ele se refere a texto. E aí, nesse caso, essa coesão referencial faz referência ao que já foi citado anteriormente. Então, portanto, não existe essa coesão parcial, existe aqui a coesão referencial. Quando a banca falar para vocês, coesão, ela pode ser referencial, que faz referência, e pode ser coesão anafórica. Vamos pegar as mais usadas. Existem várias, vou pegar aqui as mais usadas. Anafórica, retoma o que já foi citado. Nós temos também a coesão catafórica. Antecipa a informação que ainda não foi citada. Isso é a coesão referencial. E existe também a coesão sequencial. Porque é aquela coesão que serve para dar sequência às frases. Que no caso, deixa eu explicar para vocês, é feita por meio das conjunções. Então, todas as conjunções, elas servem para essa sequência. Então, coesão sequencial é bem interessante aprender isso, principalmente para quem vai fazer aqui a redação, tá? Para saber os elementos que retomam, os elementos que antecipam, e é utilizado bastante aqui na escrita dos textos. E aí, nesse caso, nós temos, então, questão 11, confere, letra B de bola, tá vendo? Letra B de bola. Questão 11, letra B de bola. Certo, galerinha? E aí? Não achei, assim, a prova da banca IBFC uma prova complicada. Na próxima aula, eu vou trabalhar questões de interpretação de texto. Vou resolver mais uma prova e vou trabalhar questões de interpretação de texto para a gente entender como a banca trabalha, embora eu já tenha resolvido com vocês aqui várias provas, tá? Eu vou trabalhar algumas de interpretação. Vamos lá, questão de número 12. Em todas as passagens abaixo, retiradas do texto, destacam-se termos ou expressões de caráter adverbial. Caráter adverbial é aquele caráter circunstancial, né? Que dá a ideia de circunstância para o texto, de tempo, de lugar, de modo. Então, o texto é um elemento que dá a ideia de circunstância. Ele não completa o verbo, mas indica a circunstância onde houve, onde aconteceu, a forma como aconteceu a ação. Nós temos, então, exceto, aprovada pelo Senado. Eu deixei o trecho aqui, embora vocês não tenham aqui no material, mas nem precisaria, porque quando eu falo nesta semana, indica o momento, né? Então, isso aqui é um termo, é um adjunto adverbial de tempo. Extremamente. A palavra que termina em mente é advérbio. Quando você tira o mente, a palavra sem o mente existe. Então, quando eu vou saber se a palavra que tem mente é um advérbio? Basta você tirar o mente e observar se sem mente ela existe. Se ela existir sem o mente, significa que com mente ela é um advérbio. Então, extremamente, se eu tirar o mente, fica extrema. Essa palavra existe? Sim. Então, extremamente é um advérbio e é um advérbio de modo. Então, aqui é um adjunto adverbial. E aqui é de modo, que é o modo, é intensidade também, ó. Pode ser intensidade aqui também. Intensidade. Ó, extremamente relevante. É extremamente, está muito mais com o sentido de intensidade do que de modo também, mas pode ser um dos dois. Depende também, pode ser recentemente, pode ser tempo, tudo vai depender. Geralmente eles são de modo, de intensidade, tá? Na letra C, o conceito de privacidade mudou. Mudou muito, muito. Então, aqui é um advérbio. É um advérbio, na verdade, é um advérbio com a função de adjunto adverbial, porque o advérbio, ele é todo advérbio, e a locução adverbial exerce a função de adjunto
adverbial na análise sintática, como eu ensinei para vocês naquela aula que eu mostrei as funções. Então, aqui nós temos adjunto adverbial. No mundo conectado, tudo é gravado. Tudo é gravado em qual lugar? No mundo. Também nós temos aqui esse muito, gente, ele é de intensidade. No mundo conectado, ele é momento ou lugar, né? Então, aqui nós temos também um adjunto adverbial. E agora, com quem fala? Onde fala? Quem fala, fala com alguém. Com quem? Com quem fala. Então, isso aqui é o objeto indireto antecipado do verbo. Então, nós temos aqui um objeto indireto. Então, qual não tem característica adverbial? Resposta, questão 12, letra E. Para você acertar essa questão, se você entendesse aqui que os termos indicam tempo, lugar, modo, intensidade, finalidade, causa, você iria entender que o único que não tem uma característica de indicar uma circunstância seria a letra E. Portanto, questão 12, letra E de escola. E aí? Estão entendendo? Alguém aqui presente comigo que queira fazer alguma pergunta? Então, 12, letra E de escola. 13. Vamos ver aqui também uma questão da banca IBFC do ano de 2022. No texto, o trecho do texto é este aqui, para ficar bem clara a informação para vocês. No texto, os vocábulos uns e outros relacionam-se entre si por meio de uma estrutura de paralelismo. Aí, galera, vocês não encontraram o texto original, mas o texto é esse aqui. Uns saíam do trabalho, então quem saía? Uns. Então, isso aqui é um termo indefinido, só que está exercendo aqui o valor de quê? De sujeito. Ó. Uns é como se fosse os homens saíam. Outros em busca. Então, outros, essa vírgula aqui marca a omissão do verbo sair, que é o que a gente chama de zeugma, que é um tipo de omissão. Então, o verbo sair está bem claro aqui, ó. Outros saem em busca do primeiro gole de cachaça no balcão. Então, esta vírgula marca a omissão do verbo sair, que outros saem em busca, tá vendo que nós temos a vírgula marcando a omissão do verbo que já foi citado da oração anterior? O nome disso é zeugma. Zeugma é a omissão de um termo que já foi citado e está facilmente subentendido, que é também um tipo de elipse. Se a banca perguntar, também pode chamar de elipse. E aí, para você chamar de elipse, elipse é qualquer forma de omissão, qualquer forma de omissão. Facilmente subentendida, facilmente subentendida. Já para se você chamar de zeugma, tem que ser omissão, facilmente subentendida, por já ter sido dita, por já ter sido citado. Já ter sido citado, certo? Então, nesse caso, nós temos aqui o outros também na função de sujeito. Então, a mesma coisa de eu falar, uns saíam para o trabalho, outros saíam em busca do primeiro gole. No texto, os vocábulos uns e outros relacionam-se entre si por meio de uma estrutura de paralelismo. Pode-se afirmar que sintaticamente exercem a função de letra B, 13, sujeito, letra B. Mole. Opa, ficou parecendo que é 13 aqui, né? Vamos revisar isso aqui. Então, essa aqui foi fácil. O que vocês acharam? 13, letra B de bola. Tudo certo? 14. Vamos ver o que a gente encontra na 14. Aqui, ó, análise sintática. Como a banca gosta de análise sintática, você tem que saber os termos da oração. Então, vamos analisar a sintaxe aqui. Comece sempre pelo verbo. Quem divulgou? Divulgou o professor. Então, o professor aqui é o sujeito. E aqui nós temos um sujeito simples, porque o núcleo, um só. Núcleo, a palavra professor, é o núcleo. Tá? Então, o professor é o núcleo
do sujeito, nós temos só um núcleo, então nós temos um sujeito, núcleo do sujeito simples. Quando a gente encontra esse O é artigo, então isso aqui é artigo, e o artigo na análise sintática é sempre, só olhar naquele quadro que eu coloquei na aula passada, adjunto adnominal. Divulgou. Quem divulga, divulga algo, ou quem divulga, divulga algo a alguém. Divulgou, vamos saber se a gente encontra as duas respostas. O professor divulgou o quê? As notas. As notas recebem a ação do verbo. Então, é alvo do verbo. E elas foram divulgadas a quem? Aos alunos. Estão vendo que o verbo divulgar a alguém? Então, aqui nós temos objeto indireto. Então, esse verbo realmente possui os dois complementos. Aí, notas é o núcleo do objeto direto. Alunos é o núcleo do objeto indireto. Esse as é artigo, e na análise sintática, vocês já sabem que o artigo é adjunto adnominal. Quando nós temos aqui o aos é a preposição a mais os. Esse a é sem função sintática e esse os aqui, ele é artigo e na análise sintática ele é adjunto adnominal. Professor, eu quero... Lembra do quadro que eu expliquei para vocês na aula passada? Por que eu coloquei vazio aqui? Deixe-me apagar isso aqui para colocar o nome da função primeiro. Porque esse a, ele é uma preposição. E preposição na análise sintática, preposição. Na análise sintática, não exerce função sintática. Pronto, deixe-me colocar aqui o de amarelo para vocês saberem que isso aqui é análise sintática. Adjunto, núcleo dos termos. Isso aqui é análise sintática. Adjunto adnominal. Isso aqui sem função, adjunto adnominal. Núcleo dos termos, núcleo dos termos. Isso aqui é análise sintática. Agora, análise morfológica. Vamos analisar aqui a morfologia dos termos. Ó. Isso aqui é análise morfológica. Aqui também, ó, análise morfológica. Aqui nós temos análise morfológica, análise morfológica. Eu ainda posso desmembrar aqui, colocando mais análise aqui, colocando professor é o núcleo, é um substantivo. Substantivo. Núcleo dos termos, aqui nós temos também um substantivo. Aqui também nós temos um substantivo, que é núcleo dos termos, é substantivo, não é isso? Então, nós fizemos todas as análises aqui. Agora, vamos conferir. O professor é sujeito da oração? Verdadeiro. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Podemos eliminar essa alternativa. Divulgou as notas aos alunos, é predicado? Olha, quando você pega e tira o sujeito, a oração é formada pelo sujeito e predicado, não é isso? Quando você tira o sujeito, o que sobra é o predicado. Então, aqui, se você analisar, divulgou as notas, realmente é o predicado. Então, questão 14, certa. As notas é objeto indireto? Errado. Por que está errado? Falso. Porque as notas, nós vimos aqui que é objeto direto. Aos alunos é direto? Errado, porque nós vimos aqui a inversão, houve uma troca aqui. Então, ficou falso. Olha, certo? Aí a gente pode continuar aqui. Aqui a gente já poderia eliminar essa alternativa. Aqui a gente já poderia eliminar e a gente já pode marcar a letra A. Sem nem terminar, porque ó, vocês perceberam que eu marquei o primeiro, eliminei. Então, eu gosto muito de fazer isso, tá? Nesse tipo de questão, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Quando a gente volta aqui, só mostrar para vocês. A gente marcou esse primeiro como verdadeiro. Então, esse aqui pode, esse aqui pode, esse aqui pode. Esse aqui a gente elimina, porque ele não tem o primeiro verdadeiro. O segundo a gente marcou como verdadeiro. Então, aqui pode, aqui não. Então, já elimino essa daqui, certo? Aí, o terceiro eu marquei como um falso. Então, esse aqui pode,
esse aqui fora. Então, eu já teria a minha resposta, que é a letra A. Então, questão 14, letra A. Vocês entenderam como é que tem de fazer? Caso vocês precisem lidar com essa questão, tem de fazer assim. Agora, vamos conferir o. Olha, não concordo, mas é a melhor resposta. Porque, na verdade, esse o, ele é adjunto adnominal. E esse os aqui também é adjunto adnominal. Como o a aqui é preposição e não exerce, eu poderia dizer que está verdadeiro mesmo, né? Então, nós temos aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Portanto, questão 14, letra A. Eita, lasqueira, né? Então, a banca aqui é mesmo saber da análise dos termos da oração. Tem que fazer detalhes aqui. Questão 15. Vamos ver o que a gente encontra. Na oração destacada, a mim, me foi dado. Vamos passar ao. Sempre pergunta para o verbo. O que foi dado? Trabalhar na direção da afirmação, ó, trabalhar na direção da afirmação do discurso da mulher, foi dado a quem? A mim. Então, a mim aqui, nós temos aqui o objeto indireto. E me aqui foi dado um objeto indireto. Quando há repetição, nós temos aqui, ó, objeto indireto pleonástico. Pleonástico, porque existe aqui um pleonasmo, uma repetição do objeto. Então, na estrutura, nós temos aqui um pleonasmo, que é a repetição de um termo da oração. A mim, vírgula. Poderia até colocar uma vírgula aqui, só que aí, nesse caso, o pronome não pode iniciar a frase. Então, por isso que está sem vírgula aqui. Vocês conseguem visualizar? Olha. Passe para a ordem. Trabalhar na direção, isso aqui é um sujeito oracional, e a ordem seria trabalhar na direção da afirmação do discurso da mulher foi dado a quem? A mim. Então, aqui nós temos o objeto indireto, porque foi dado a quem? A alguém. E esse a mim, me foi dado. Então, existe aqui uma repetição do objeto. Quando isso acontece, a repetição do objeto, ele é chamado de objeto direto pleonástico ou objeto indireto pleonástico. Como aqui nós temos dar a alguém, nós temos objeto indireto. Portanto, questão 15, nós temos a repetição pleonástica aqui do objeto indireto. Então, portanto, 15, letra A. E aí, acertariam esta? Bem detalhista a banca. Eu achei, assim, as questões, quando ela cobra análise sintática mesmo aqui. Por isso, a gente resolveu aí esta listinha para a gente revisar os principais pontos. Se você está com dúvida, é importante assistir essas informações, treinar mais exercícios sobre isso. 16. E a última questão, também uma questão da banca 2021. Vamos analisar. Analise os enunciados abaixo e assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente a classificação dos termos. Paulo, olha, quando eu falo Paulo, o jovem mais dedicado da turma, essa expressão Paulo é o sujeito da estrutura. Ó. Paulo recebeu. Quem recebeu, não é Paulo? Então, Paulo é o sujeito. Aí, entre Paulo e o sujeito, houve uma explicação para ele, ó. Paulo, jovem mais dedicado da turma. O que é um aposto? Aposto é quando a gente tem um substantivo falando de outro. Então, nesse caso, jovem mais dedicado não é uma referência a Paulo. Então, nós temos substantivo falando de substantivo. Tá entre vírgulas? Sim. Então, nós temos aqui o sujeito, que Paulo exerce o valor de sujeito, de recebeu. E dentro do sujeito, nós temos uma função que é de aposto. Pronto. Então, nós temos aqui sujeito e aposto. Então, aqui, vocativo fora, 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 fora. Vocativo fora. Então, só pode ser 16, letra A. Sem nem resolver as demais. Porque, olha, Paulo, o jovem mais dedicado da turma, que se está chamando. Então, isso aqui é um chamamento. E quando você usa um chamamento, o que é um vocativo? Vocativo é um termo da oração que serve para chamar. Diferente do aposto, porque o aposto é um substantivo, são vários tipos, né? Então, o aposto é literalmente um substantivo que se refere a outro
substantivo. Então, nós temos aqui um substantivo que se refere a outro substantivo. Esse aposto, ele pode ser aposto restritivo. Esse é o mais fácil de ser identificado. Quando você percebe dois substantivos juntos, e esse aqui é nome do anterior. Então, esse aqui, ó, é o nome desse. É o nome. Por exemplo, a professora Grazi está na sala. Então, nós temos aqui Grazi dando nome para a professora. Então, nós temos dois substantivos juntos e o segundo é nome do primeiro. Sempre assim. Se você inverter, nós temos o aposto explicativo, que é quando o termo específico, quando há um termo falando de um outro que já é específico, você vai encontrar também, ó, a mesma relação. Substantivo aqui já é considerado nome, e esse aqui é um substantivo que fala daquilo que já é nome. É uma explicação, a diferença, ó. Grazi, esse aqui já não é específico? Nome. Professora de português, vírgula, está na sala. São os dois mais usados. Mas eu posso também ter aposto enumerativo, que pode também ser chamado de aposto explicativo. É quando você enumera, ó, três coisas necessito para vencer, três coisas. A casa, os móveis e a terra. Então, três coisas: a casa, os móveis e a terra. Então, eu estou enumerando. Posso ter também aposto resumitivo, que é quando você resume o que já foi citado. Eu vou assim inverter: a casa, os móveis, as pessoas, tudo. Quando eu falo tudo estava bagunçado, estava um caos, essa expressão tudo, ela resume termos anteriores. Então, aqui é um aposto resumitivo. Então, aposto é um substantivo falando de outro substantivo, diferente do vocativo. Quando eu falo pessoal, ei, João, Maria, senhor, estou chamando, então serve para chamar. Ele é um chamamento. E aí, nessa estrutura, Paulo, aí você sempre fala, Paulo, o jovem mais dedicado da turma, aí é a mesma coisa que você está olhando para o Paulo e falando, Paulo, sabe o jovem mais dedicado da turma? Ele recebeu o título. Então, aqui, Paulo passaria a ser o vocativo e o jovem mais dedicado passaria a ser o sujeito. Então, portanto, nós temos aqui a 16, letra A de amor. Resumindo, é importante que vocês façam aqui a análise dos termos. Quais são as estruturas que mais se repetem? Eu percebi a banca trabalhando aqui muita análise sintática, entendendo o que é o sujeito, os tipos de sujeito. Revisem a aula de concordância, que lá eu falo sobre os tipos de sujeito. É importante revisar a aula de regência, que na aula de regência eu falo o que é objeto direto, os tipos de objetos. Então, existem aulas que vocês precisam revisar. Revisem também a aula de concordância, né, que eu falei aqui, para vocês saberem montar os termos da oração. Aula de pontuação, que vocês têm aqui muito, eu falo da pontuação, eu falo de vocativo, eu falo de aposto. Então, nessas aulas, eu fui colocando os termos da oração para vocês. Assistam também a aula de verbo, porque verbo é uma questão que cai também na banca. Tudo bem? Vocês entenderam? Então, nesta aula, eu terminei o material da aula passada, e agora nós teremos, inicialmente, gente, eram 3 aulas ao vivo. Então, eu já coloquei mais aí para vocês mais uma aula, e eu ainda estou estendendo para mais uma. Então, ao todo, nós teremos 5 encontros ao vivo. Na próxima semana, eu irei trabalhar com vocês, na terça-feira, informações relacionadas à interpretação de texto, somente a interpretação de texto. Depois, na outra aula,
eu vou resolver uma prova inteira, mais uma que eu não tenha resolvido aqui, e a gente encerra o nosso programa para vocês entenderem o que ainda é preciso melhorar. Fazendo aqui o estudo reverso, você entende o que você está errando, e ainda dá tempo de você consertar isso até a data de sua prova. Resolva questões lá no site do Que Concurso, por exemplo, vai lá e resolva termos da oração. O que você estiver errando, você tem que colocar aqui. Às vezes você não encontra a resposta da questão lá, você pode copiar a questão e colocar aqui todinha a questão que eu resolvo para vocês. Eu te explico direitinho. Não pode trazer todas as questões de lá, mas uma ou outra que você perceber que você tem assim, nossa, não entendi de jeito nenhum, pode colocar aqui que eu escrevo, eu mesma cuido com muito carinho aqui da plataforma, eu mesma atendo aos alunos aqui, eu que respondo as dúvidas de vocês, certo? E a prova da FGV, o nome aqui da Catiane, já estava falando FGV, viu, Catiane? Estava lembrando aqui do TJ. A prova da banca IBFC não é uma prova difícil, mas é uma banca que trabalha regra. Vocês perceberam? E que bom que você acertou. Olha só, Catiane, como era antes o seu português? Me fale aí. Então, eu espero muito que vocês estejam aprendendo comigo aqui a resolver prova, porque lá na hora da prova não é o melhor que vai vencer, não é o que mais sabe, mas o que mais tem estratégia de prova. Então, eu passei pelos pontos gramaticais, resolvi algumas provas. Agora nós teremos mais 2 encontros. Então, no próximo eu vou trabalhar questões de interpretação e na última aula, na outra terça-feira, eu irei trabalhar com vocês a questão da a gente vai resolver mais uma prova. Então, interpretação e mais uma provinha. Fechado? Olha aqui, tem uma coisa que eu fiz hoje. Quem vai fazer prova de redação, eu disponibilizei 2 aulas hoje aqui no seu curso, já tem aqui, que eu montei esqueletos de redação, de como montar os elementos de coesão. Então, eu disponibilizei mais 2 aulas, cada uma de 30 e poucos minutos, montando esqueletos de redação para vocês. Caso vocês entendam, é importante saber estruturar a redação em si. Tudo certo? E na última aula também quero dar mais umas dicas sobre a redação, caso vocês... Eu tenho muitos alunos aqui que vão fazer só para técnico, mas eu preciso também ajudá-los aqui em relação à redação. Vamos falar também um pouquinho. Fora isso, eu estou acrescentando aulas para vocês de redação. Eu fiz análise de temas e uma dica que eu dou sempre, vou repetir, pegue os temas, estou estudando a parte teórica, transforme a parte teórica objetiva em questão discursiva e olhe os comentários lá no Que Concurso, e os próprios comentários podem ser o padrão resposta da sua discursiva. Resolva sempre dessa forma. Você está resolvendo uma questão, então fala sobre a importância lá do CONTRAN. São os órgãos que formam o Sistema Nacional de Trânsito. Então, você vai lá e observa a resposta e monta a sua resposta. Isso é muito importante, que você transforme as questões objetivas em possíveis discursivas. E, ao mesmo tempo, você está estudando a discursiva e, ao mesmo tempo, você está estudando a objetiva. Fechado? Senão, você vai fazer muitos resumos aí e acaba perdendo tempo. Tudo bem? Que bom, Catiane, que eu siga a sua orientação, agora resolvo prova. Eu achava que sabia. É só Jesus na causa quem pensa dessa forma. Mas depois que a gente começa a entender que não é saber, mas é saber fazer prova, a gente entende que a gente consegue melhorar aí nossos resultados. E eu acredito que vocês também apliquem essa estrutura para as demais matérias. Estudo reverso. Você dá conta de estudar administração pública, que é muita coisa ali, né? Cheio de detalhes, resolvendo exercícios. Sem ficar ali, algumas coisas eu preciso da teoria, mas quando eu preciso da teoria, eu vou ali buscar o que é orçamento, tipos de orçamento, e vou anotando abaixo das questões, vou fazendo aquele estudo reverso. Nós temos ali o Código de Trânsito Brasileiro, que é um monte de informação, que eu acredito muito que o tema da redação saia da mistura do Código de Trânsito com o Constitucional, ou da mistura do Código de Trânsito com o Direito Administrativo, ou Código de Trânsito com as próprias resoluções, porque existem várias resoluções ali. Então, comece a treinar, pegue ali, vou resolver questões sobre Código de Trânsito lá no Que Concurso. Quando você perceber que é muito detalhe, aquela questão pode virar uma questão objetiva. A objetiva pode virar uma discursiva. Aproveita e já transforma em texto e, ao mesmo tempo, você está estudando as 2 matérias. Fechado?
Então, hoje a nossa aula foi mais rápida, porque eu apenas estou terminando o material da aula que vem, da aula passada, e quando for segunda-feira, vocês vão vir aqui na plataforma e vocês vão pegar o material da aula de terça. Sempre vou disponibilizar com 24 horas de antecedência. Tudo bem? Para vocês resolverem, encontrar e à noite a gente discutir aqui. O que a gente vai trabalhar? Eu vou trabalhar interpretação de texto para a banca IBFC. Fechado? Galera, então, muito obrigada. Espero que vocês estejam gostando aí do programa. Eu acesso o programa diariamente para saber se tem pergunta, se há alguma pergunta, alguma dúvida. Mas, pelo visto, vocês não estão tendo dúvida ou vocês não estão assistindo às aulas. Por quê? Dificilmente eu acesso isso aqui a uma dúvida. Então, só há dúvida quando a gente estuda, hein? Só tem dúvida quem estuda. Fechado? Então é isso, gente. Ó, um beijo, fiquem com Deus, que Deus ilumine a vida de vocês, dê força aí para essa caminhada, que temos dias difíceis aí pela frente, muitas informações para a gente estudar, mas a gente consegue, porque a gente traçou uma meta que é passar nesse concurso. Esses dias difíceis, sombrios, até o dia da prova, a gente vai trazer de forma mais clara. Eu mesma escolhi essa tarefa, eu mesmo, no caso se for masculino, você traçou essa meta e nesse momento você vai segui-la da melhor forma possível, porque isso atrai mais prosperidade para sua mente, atrai mais positividade para você continuar nos seus estudos. Então, lembre-se de que você tem um plano e até você chegar ao resultado, você vai passar por uma dificuldade e essa dificuldade você tem de entender que ela é momentânea. Até chegar, professor, não deu certo. Não há problema, a gente faz até dar certo, porque é impossível o persistente dar errado nesta vida, porque você insiste até dar certo. Eu não conheço uma pessoa que insistiu tanto que não tenha conseguido um mínimo, então você vai conseguir. Para isso, eu estou aqui com você nesta tarefa. Fechado? Um beijo e até a próxima terça, hein? Não se esqueçam de conferir na segunda-feira o material aqui na plataforma para você resolver com antecedência. Tchau, tchau. Tchau, Catiane. Tô falando Catiane, galera, porque ela que está ao vivo e comentando aqui comigo, tá?